Fala galera, para quem não me conhece, meu nome é Diego Barros, esse é o Medicina Resumida e hoje vamos falar sobre saúde financeira. Um tema que você pode encontrar bastante conteúdo aí pelo YouTube, inclusive em outras redes sociais, mas geralmente são abordadas de forma mais genérica. A gente não consegue ter esses conhecimentos e um bate-papo a respeito realmente do nosso cenário, da vida médica, seja você sendo estudante de medicina ou você já formado. E é por isso que a gente vai ter esse bate-papo inicial. Eu puxei esse gancho porque lá no formato de desenvolvimento pessoal, na experiência MR, a gente conversa bastante sobre o tema de uma forma bem mais aprofundada. Eu já estou inclusive falando dos tipos de investimento, falando já sobre a diferença de renda variável e renda fixa, mostrando na corretora como é que funciona, e a partir daí a gente já vai falar sobre cada tipo de investimento da renda fixa, sobre cada tipo da renda variável e por aí vai. E as matrículas estão abertas, inclusive, para quem tiver interesse. Só que hoje eu quero que você entenda muito mais o porquê que você precisa saber isso. Por que você não pode negligenciar esse tipo de conteúdo. Então, bora falar um pouquinho mais sobre isso logo depois do corte. E pode saltar. Então, pessoal, o mais comum, o mais frequente de você encontrar são pessoas que simplesmente saíram de uma vida de estudante, em que o retorno era realmente bem restrito, para uma vida de médico em que você já está tendo um retorno financeiro significativo, que pelo menos você consegue mudar bastante o seu padrão de vida. Só que isso acaba te enganando ao longo do tempo e cada vez mais você vai aumentando o seu padrão de vida e chegando em um ponto que você precisa trabalhar mais para poder sustentá-lo. A gente já discutiu um pouco disso, inclusive, em episódios de podcast. Se você não segue, inclusive, vai lá no Spotify, no Deezer, onde você preferir, e procura Depois do Plantão, que é o podcast do Medicina Resumida. Mas justamente o que a gente acaba vendo na realidade, às vezes são pessoas com a idade mais avançada, precisando estar em plantões que não são nada agradáveis, às vezes plantões de emergências bem puxados, bem estressantes, porque a sua vida financeira acabou prendendo ali. Então assim, não tem nenhum problema a pessoa ter uma idade mais avançada e estar no plantão de emergência, de forma nenhuma. Mas enquanto que isso seja por opção, que seja por hobby, por qualquer coisa em que a pessoa realmente se sente bem estando ali. E não no cenário contrário, em que a gente está sendo forçado a fazer algo. Já conversei muito sobre liberdade aqui e justamente o que a gente fala na saúde financeira é que nosso objetivo é encontrar a liberdade financeira, em que você não precise mais trabalhar, em que a sua rentabilidade, seus dividendos, os seus retornos mensais paguem suas contas, e se você trabalhar vai ser por opção. E tudo que a gente faz por opção, a gente faz com mais gosto, com mais interesse e inclusive faz melhor. E por outro lado, quando a gente faz forçado, a gente vai sem realmente vontade, às vezes até faz um trabalho direito, mas não se compara a você estar ali porque você realmente gosta, e é daí que sai aquela regra de fazer o que você ama. Então, para a gente não cair nessa arriscada, cair nessa cilada de estar realmente se endividando demais, fazendo dívidas em que a gente precise, para poder pagá-las, trabalhar muito, a gente precisa sim conhecer sobre investimentos, conhecer o básico de como funciona o mercado. E não se engane achando que você fazer residência, se tornar especialista, vai te salvar disso, não. A gente teve recentemente um exemplo que ficou muito bom, até pela especialidade dela, que foi de Thelma do Big Brother, que ela foi num podcast do Primo Rico e ela falou que antes de receber o prêmio, que ela estava endividada. Então Thelma já era anestésio, que a gente conhece que tem sim uma remuneração significativa. Então ela já era médica, já era anestésio e ainda assim ela estava endividada. E aí você pode depois assistir e ouvir mais o que foi que aconteceu, mas o que ela acaba falando é muito mais por causa de viagens e outros gastos que fugiram do controle. Mas o que acaba acontecendo de forma geral realmente é essa fuga do controle, e por isso que a gente precisa organizar muito bem, a gente precisa entender qual é o principal motivo de a gente realmente estar poupando, qual é a principal vantagem disso, o que é uma reserva de emergência, para que serve, onde você pode colocar uma reserva de emergência, e a partir daí entender quais são os tipos de investimento, onde você pode estar colocando o seu dinheiro, quais são os riscos que você está correndo, quais são as regras que envolvem cada investimento, para justamente você poder estar
tranquilo, recebendo dinheiro, mesmo quando você não está trabalhando. Claro que não é um universo extremamente fácil, não é sempre que você vai conseguir ter ganhos. Ao contrário, se você estiver apostando em uma renda variável, existe uma variação, como o nome próprio já diz, uma variação muito grande, é uma renda que é variável, então alguns dias você vai estar perdendo, outros dias você vai estar ganhando. Mas quanto mais você vai aprendendo a fazer isso, você vai conseguindo ter uma rentabilidade muito maior. Claro que vão ocorrer, como a gente está passando agora, cenários de crise que essas oscilações vão ser ainda maiores. Mas a gente tem também como estar se protegendo disso, entendendo outros conceitos como de diversificação, entendendo realmente o que a renda fixa te oferece de risco e que isso acaba te protegendo mais. Então, entender o conceito de liquidez, desses tipos de investimento, de diversificação, de reserva de emergência, tudo isso é necessário. É necessário para você trabalhar menos, para você alcançar sim sua liberdade financeira e poder fazer sua medicina do jeito que você quer, do jeito que você gosta. E isso vai ser inclusive benefício para os seus pacientes. Então assim, uma vez só dando um exemplo, uma vez que você já está manjando, já está conhecendo mais sobre investimento, pode acontecer de você dormir e quando você acordar, você ter ganho o suficiente de um plantão. Isso já aconteceu comigo, isso aí foi com, não vou falar exatamente de qual tipo de investimento direto, mas isso aconteceu de eu ter colocado dinheiro. Existem alguns investimentos que não são apenas em horário comercial, mas quando eu acordei eu vi que a quantia tinha aumentado exatamente em R$1.000 e quebrado. Então o dinheiro que eu ia trabalhar exatamente no plantão do dia seguinte eu já tinha recebido enquanto eu dormia, e isso acaba sendo bem interessante. Agora teve outros dias que teve também a perda, mas o importante é que na soma das coisas você vá sempre ganhando. E aí, por exemplo, ontem foi dia de dividendo de alguns fundos imobiliários. Então entrou na minha conta lá R$170, por exemplo. Eu não estava trabalhando, entrou esse dinheiro. Então isso é muito importante, que você consiga fazer o dinheiro trabalhar para você. E você vai ouvir muito esse jargão por aí se você começar a estudar a respeito. Porque o dinheiro, uma vez que ele está sendo aplicado a juros compostos, que é o grande queridinho de todo mundo do investimento, porque esse dinheiro que está rendendo também vai render ainda mais dinheiro, acaba acelerando esse processo. E o que seria a liberdade financeira? É exatamente isso. É que quando esse dinheiro que vai entrando todo mês aí é o suficiente para pagar suas contas e cada vez mais vai rendendo mais e mais dinheiro. Então assim, estudem a respeito, procurem saber. Isso é fundamental para a qualidade de vida de vocês como médicos lá na frente. Não queira simplesmente ser mais um funcionário do sistema em que você vai precisar trabalhar muito, mesmo sendo especialista, para sustentar o seu básico. Sim, a gente ainda tem uma realidade muito boa, a gente consegue trabalhar com uma certa qualidade, ganhando um dinheiro que é justo para pagar tranquilamente nossas contas mais básicas. A gente não anda passando aperto nem para poder encontrar emprego, nem para poder ter essa remuneração. Mas esse cenário não é garantido, isso não significa que isso vai permanecer por muito tempo. Então, desde já, procurem estudar a respeito, porque o tempo vai ser o grande aliado nessa jornada aí de vocês. Quanto antes vocês começarem, melhor vai ser. E se quiserem saber mais a respeito, com esse olhar muito mais voltado para a medicina, lembrando, as matrículas para a experiência MR estão abertas até amanhã, dia 16, para a segunda turma. A terceira turma a gente não tem nenhuma perspectiva, mas se você tiver interesse, lembra que a experiência MR, além dessa parte de desenvolvimento pessoal, que eu ainda quero ensinar também a questão de manipulação de planilhas de Excel, criação de slides de forma mais organizada, mais interessantes de serem visualizados, edição de imagem, inclusive no Photoshop, coisas assim que são fora do mundo da medicina, mas que acabam te ajudando na medicina. Inclusive, se por exemplo você for ter consultório, saber mexer com determinadas tecnologias vão te ajudar muito. Mas a gente tem também as coisas voltadas para o mundo sim da medicina, voltado para a prova, por exemplo, seja a prova de residência, as provas da faculdade, que a gente tem um formato direto ao ponto, e a gente tem também uma monitoria na resenha. A gente tem muito mais coisa voltada para a prática, a gente tem o MR na prática, que a gente sempre tende a pegar uma queixa, fazer aquele raciocínio bem feito em cima dos diagnósticos diferenciais, entendendo o que é que você tem que se preocupar ali no atendimento inicial, até o ponto de chegar na prescrição.
E por fim, a gente ainda tem também os bizus da prática, em que, por exemplo, essa semana saiu a coleta de gasometria, mostrando filmada exatamente como fazer, dando dicas, dando os bizus de como você vai fazer isso na prática. E aí, além disso, a gente vai falar de outros procedimentos, central, PAM, intubação, tudo isso que você precisa ter de conhecimento. Então tá bem legal, acessa o site, vai estar aí na descrição ou também aparecendo aí no card, que você vai ver que tá bem interessante e o pessoal da primeira turma tá gostando bastante e você pode inclusive ver os depoimentos de alguns deles lá no site. Beleza? Então eu vou ficando por aqui, um grande abraço e fui!